Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o futuro da educação diante das tecnologias. E para falar sobre isso com a gente, estamos recebendo em formato virtual a Juliana Storniolo, que é diretora da Forcia aqui de Bauru. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre educação é sempre um prazer. Que legal. Juliana, você inclusive recentemente esteve em um evento no exterior, né, falando sobre educação, mas como é que está na sua visão hoje essa interação de tecnologia com os alunos? Se você até quiser falar um pouquinho desse evento também, acho que é interessante, mas essa interação, tecnologia e os alunos da educação hoje em dia aqui no Brasil. Eu estive no evento, o evento é o South by Southwest, é o SXSW. Ele acontece em Austin, é um evento de inovação e ele se divide em dois eventos. Um evento sobre inovação chama SXSW Edu, que é voltado mais para a educação, e um evento aí sobre inovação no modo geral, que super completo, tem sobre filmes, música, economia criativa e, claro, também se fala sobre educação. Então, é muito interessante estar nesse tipo de ambiente onde não só a questão das palestras, das discussões, dos painéis são relevantes, alguns a gente até pode assistir online aí, tem gravados, mas as trocas que a gente faz lá, as pessoas que a gente encontra, as experiências que a gente consegue trocar lá. E eu fui, e no SXSW do eu fui mentora, uma mentora individual, e pude partilhar um pouco também do que a gente faz aqui. Então foi uma experiência muito boa e muito relevante. E lá, como em todo lugar, também tem essa discussão sobre tecnologia e educação, tecnologia e os alunos, né? O que a gente sabe sobre a tecnologia em relação à educação hoje e esse relacionamento com alunos e professores é que a tecnologia trouxe cada vez mais rapidez para as mudanças. Então, antigamente, quando se falava de escola ou de educação, ou onde aprender, a gente ia atrás de livros, as bibliotecas eram só cheias de livros, né? A gente tinha a antiga Barça e enciclopédias. E aí, com a tecnologia e com a internet, a gente vê um acesso à informação de modo diferente, com isso, também um acesso a diferentes pessoas, diferentes lugares, e isso cada vez mais rápido. Então, é um crescimento exponencial mesmo, né? Tanto a mudança tecnológica quanto ao acesso que ela traz. Isso faz com que nós, educadores, precisamos, educadores, quando eu falo educadores, eu não estou dizendo só a escola, mas também família, que a gente comece a olhar para esse ambiente de mudanças rápidas e repense realmente as nossas preocupações, as nossas ações em relação a isso. Isso significa o quê? Que os alunos hoje estão no mundo imerso na tecnologia, e agora com a inteligência artificial isso vai crescer também, e nós vamos ter alunos e crianças e adolescentes onde eles não conseguem já hoje imaginar como era a vida antes, sem toda a tecnologia que eles têm hoje, e eu acho que isso vai só, cada ano vai ter mais tecnologia como parte do dia a dia deles. Ô, Juliana, a gente vive agora, recentemente, né, uma novidade que foi a exclusão dos celulares dentro da escola. É essa questão de tentar pesar, né? A tecnologia também, ela é claro que ela veio para somar, mas também tem o seu lado ruim. Como é que você avalia e de que forma isso está trazendo resultados para vocês que estão dentro das escolas? Isso já surtiu algum efeito no seu ponto de vista? Eu acredito que sim. Pelo menos na escola onde eu trabalho, né, eu vejo, foi um processo muito tranquilo de conversa com os adolescentes em relação a isso, e alunos. A gente já tinha um projeto de educação midiática. Então, ao meu ver, precisávamos nesse momento ter uma medida, acho que de radical, vamos tirar para poder talvez repensar como inserir de novo. Então, eu sempre penso assim. Se a gente fala de uma tecnologia que já está crescendo, já está mudando, com a pandemia, né, veio e foi o grande boom aí para os adolescentes e crianças terem mais contato com o celular e com tecnologia. E realmente é um ambiente em que tem que ser cuidado e ser educado como lidar.
Então, eu digo para os pais que quando a gente dá um celular para as crianças e a gente libera redes sociais, nós estamos entregando os nossos filhos a uma praça pública com muita gente, com muitas possibilidades de acesso e muitas vezes sem o nosso apoio e a nossa orientação, porque simplesmente é dado sem acompanhar. Então, ao meu ver, quando a gente fala de celular, não dá para ignorar que isso é importante para os adolescentes e para as crianças, porque faz parte da vida deles, mas ele precisa, a princípio, ser introduzido primeiro. Eu acredito que antes dos 11 anos não há necessidade. Fala-se hoje de 14 anos, mas eu sempre acho que aos 11 você ainda consegue ter mais acesso às crianças para orientar. Aos 14 eles já são mais velhos e talvez seja mais difícil a influência dos pais. Então, a partir de 11, 12 anos, você pode acompanhar, você dá com a questão do é nosso. E nós vamos fazer juntos. Eu vou te ensinar como lidar com isso e tudo mais. Então, essa acaba sendo uma responsabilidade dos pais, não é nesse momento da escola, porque cada família vai lidar com o seu valor e com as crianças individualmente em relação a isso. E aí depois você vai soltando isso aos poucos. Na escola também é um processo educativo. Então, tirar os celulares trouxe outras possibilidades que eles tinham antes. De realmente, onde a gente, lá na escola onde eu trabalho, né, na Forci, a gente já tinha o combinado que, assim, na verdade já era regra, até o Fundamental 2 não se usa o celular, a partir do Fundamental 2 só em atividades pedagógicas, então isso para nós não mudou, foi apenas com o médium que a gente liberava para o corredor deles ali apenas, né? E foi muito interessante porque eles começaram a trazer outras alternativas para o intervalo e mais convivência ali, de olhar nos olhos o que é necessário também e de buscar sol, buscar, né, outras questões para a saúde mental deles também. Nós deixamos aí 10 minutos onde eles podem resolver algumas situações que eles precisam, às vezes, de agenda, de solucionar problemas naquele dia. E é muito interessante que eles começaram a selecionar, assim, então tá bom, já que eu só tenho 10 minutos, eu vou escolher o que realmente é importante eu resolver e mandar mensagem. Então, acho que com isso a gente também trabalhou algumas habilidades executivas com eles de prioridade, de planejamento em relação a isso. Então, para nós foi uma experiência importante, principalmente quando eu falo de ensino médio, porque não mudou muito para as outras turmas, mas para trabalhar outras habilidades. Nós entendemos que é importante educar, trazer para a sala de aula como planejamento pedagógico, orientado pelo professor, eles usam para isso, e entendemos que as famílias precisam acompanhar de perto a inserção do celular na vida dessas crianças. Porque realmente, assim, nós temos visto várias questões de saúde mental, várias questões de assédio, de acesso a informações inapropriadas para a idade e falta de discussão sobre o assunto. Então, se eu não tenho acesso a perguntar isso para um adulto próximo, eu vou buscar na internet, e aí, se busco na internet, o que vem de resposta, o que eu tenho acesso e quem me acessa é complicado. Ô Juliana, a gente fala do celular, que é algo pessoal, né? Mas quando a gente agora parte para uma outra questão, que é o uso da tecnologia dentro da educação, é oferecida pelas escolas. A gente sabe, inclusive, que tem algumas unidades que são radicalmente contra e praticamente ensinam sem nenhuma tecnologia, sem uso de nenhuma tecnologia, uma opção também que aí é a escolha de cada um, né? Tem público para todos os gostos. Mas como equilibrar isso no seu ponto de vista? É trazer a questão também para não ser excessivo o uso da tecnologia, mas também inserir, porque se o jovem ou adolescente não for inserido nisso, depois que sai da escola, eu acho que acaba ficando sem saber o que fazer, porque o mundo hoje é tecnológico, não é só a educação que tem tecnologia, né? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Pensando que a educação, ela é para a vida, né? Ela é parte da vida, não dá para ignorar e tem que ter, como você falou. O que que eu entendo que pode ser um equilíbrio? Usar como ferramenta, lembrar que a tecnologia, ela é uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de comunicação, ela é parte de um todo. Mas que o que diferencia o ser humano está relacionado a coisas que muitas vezes a tecnologia ela não vai fazer, e são características humanas mesmo, né? Que tem a ver com os sentimentos, tem a ver com o relacionamento pessoal mesmo. Então, o equilíbrio deve vir.
com o uso da tecnologia como recurso para que você possa fazer outras coisas que também são importantes e não apenas a tecnologia. Relacionar com tempo de uso, relacionar com como utilizar, para que utilizar, segurança na utilização. Então, o equilíbrio, ao meu ver, é possível ser feito se eu uso a tecnologia como algo a mais e não o ponto central da educação. E Algo a aí, mais que eu digo assim, algo como parte, tá? Algo, uma ferramenta. perfeito. E a estrutura que você acha necessário para que isso possa acontecer? Essa estrutura, ela é só da escola, ela tem que estar na casa do aluno também? Como é que é essa questão? Até porque o aluno não consegue ter todas as ferramentas que a escola tem. Como balancear tudo isso? E como você falou no começo, né, as mudanças tecnológicas são muito rápidas. Hoje você compra um equipamento, amanhã já é outro, e aí acompanhar isso também não é tão fácil. Como lidar com tudo isso dentro da escola? Eu entendo que hoje a gente realmente precisa de uma internet que funciona, equipamentos que funcionam. Dentro da escola, a gente tem também a questão de antivírus ou também de barreiras a alguns acessos aos alunos nesse sentido. E acredito que em casa a gente precisa dessas estruturas também e alguma maneira de acompanhamento dos pais. Então, onde é que vai estar esse computador, quanto tempo vai estar, o celular e tudo mais. Isso é um desafio no Brasil hoje, porque quando a gente fala em Brasil, nós sabemos que estamos aqui discutindo como usar a tecnologia em sala de aula, e muitas escolas, muitas famílias não têm estrutura nenhuma para ter computadores, para ter internet. Então, penso que essas são questões de políticas públicas que realmente nós vamos precisar olhar, o governo precisa olhar, precisa ser olhado, porque não tem como os nossos alunos estarem preparados para o mundo de trabalho de hoje sem conhecer tecnologia e sem saber utilizar com frequência dentro do dia a dia deles. Esse é um grande problema, né? Porque quando a gente pensa numa escola estruturada, a gente tem que lembrar que tem muitas outras que não têm estrutura nenhuma, principalmente as escolas públicas, que infelizmente é uma grande realidade. Se a escola não oferece, muito menos em casa, né? Esse é um grande problema. E agora, Juliana, a gente entra numa outra situação que é a inteligência artificial. Além da tecnologia, além de tudo que a gente já acompanha há um bom tempo, né? Que a gente saiu daquela biblioteca cheia de livros para salas cheias de computadores, agora vem a história da inteligência artificial. Isso é o que preocupa mais, é o que chama mais atenção nesse momento. Como é que vocês, educadores, estão avaliando isso? De que forma usar essa tecnologia de forma benéfica para a educação? Toda a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, primeiro penso que o nosso maior desafio é ético. Então, eu sempre digo assim, ó, por trás do computador tem uma pessoa que tem os seus valores e tem a sua ética, e é essa pessoa que vai treinar esse computador, que vai usar esse computador, seja inteligência artificial. Então, cuidar do ser humano é muito importante. Cuidar do ser humano em épocas de tecnologia e em épocas de inteligência artificial, de quem é esse ser humano, de como tanto cuidar mentalmente falando, quanto socialmente falando. Nós estamos falando de uma era em que as pessoas não sabem, às vezes, se comunicar. Não sabem, nós precisamos intencionalmente, como educação, como educadores, ensinar os nossos alunos, crianças, adolescentes, a conversar um com o outro, porque isso vai se perdendo no ficar individualmente no computador, como aconteceu na pandemia e cada vez mais. Quando a gente fala de inteligência artificial, o desafio não é diferente. Estamos falando de um desafio ético, de como usar essa inteligência artificial. Porém, não tem como negar que ela facilita muitos processos que são mecânicos ou criativos, independente disso, para o profissional e para os alunos. Então, ter um plano de utilização da inteligência artificial dentro dos professores, com os professores. Então, vamos pensar. A inteligência artificial ajuda muito no planejamento, em questões burocráticas, em questões que os professores podem utilizar para poder fazer com os alunos aquilo que eles têm mais tempo para fazer e que precisa, que é realmente usar e olhar para o ser humano. A mesma coisa os nossos alunos. Como eles podem usar a inteligência artificial ao seu favor para escrever um texto melhor,
para ter uma boa explicação, para ter um mentor facilmente acesso, para estudar melhor. Tem algumas pesquisas que mostram que hoje em dia os alunos que estudam com o chat GPT, ele vai, pede para que que o chat faça perguntas para ele e ele vai respondendo, tem um bom desempenho acadêmico. Então, é possível aprender a usar de modo que se desenvolva, mas é necessário pensar na ética também, no uso ético. Então, vou voltar nisso. Estamos formando pessoas num ambiente extremamente vulnerável, e aí vem o maior desafio também. O maior não, um dos desafios é termos professores e alunos que aprendem que pode tudo bem errar e tudo bem não saber tudo. Porque a gente está num ambiente que nós não vamos saber tudo, ninguém vai saber tudo. Então, assim, não estou dizendo de não saber nada. Claro que eu preciso saber algo para poder criar em cima disso. Mas como criar pessoas que tá tudo bem errar, tá tudo bem não saber tudo, essa vulnerabilidade que nós estamos falando de que vão para diferentes empregos, porque nós vivemos de uma época em que, lá atrás, quando a educação tradicional, quando a gente fala de educação tradicional, para o emprego, passa a vida toda naquele emprego. Hoje isso não é outra, na mudança da sociedade, essas crianças e adolescentes, eles precisam estar preparados para ser mais flexíveis, para estar aprendendo o tempo todo. Por quê? Numa comunidade de aprendizes, você precisa poder errar e aprender de novo, porque você vai estar em diferentes ambientes. Perfeito. O grande problema da inteligência artificial, né, quando ela é usada de forma equivocada, é que o aluno acaba deixando de pensar, né? Esse é um desafio, né, Juliana, de você... Porque dentro da sala de aula você consegue, inclusive, monitorar, fiscalizar o que está sendo feito ali. Depois ele vai para casa, né? Ele tem um computador em casa também, às vezes essa fiscalização, esse olhar não é o mesmo dos pais, né? É diferente. Então é aí que é o desafio, acho que, dos educadores de conseguir trazer ali para e passo a tecnologia com o pensar do aluno, porque isso pode ser que se perca daqui a um tempo, Juliana. O que você pensa sobre isso? Sabe, André, quando eu penso sobre isso, eu faço uma pergunta muito para os nossos professores, que é assim: vamos olhar para o que os alunos estão fazendo. Então, nós precisamos olhar para que tipo de atividade ou projeto nós estamos trabalhando em sala de aula para desenvolver o pensamento do aluno. Porque quando será que nós estamos fazendo algo de muita decoreba, memorização, e aí realmente a gente corre o risco de ter que ficar só nesse monitoramento que você citou, nessa supervisão. Nós precisamos sair desse processo e ir para um processo de qual é o que eu estou pedindo para este aluno fazer? Que tipo de pensamento eu estou desenvolvendo com este aluno? Qual é o produto, qual é o processo que eu estou planejando para que ele passe que envolve pensamento? Porque daí não tem. Aí sim a inteligência artificial vai ser um recurso para ele pensar, mas não vai pensar só para ele, né? Então, aí vamos lembrar que daí ele tem que saber fazer boas perguntas. Então, dependendo do que eu peço para o aluno fazer e o nível de pensamento que eu exijo dele, ele precisa pensar para fazer boas perguntas para a inteligência artificial, ele precisa pensar para utilizar a inteligência artificial. Então, é aí que muda realmente o foco e que a gente tem que estar muito atento. O que eu estou pedindo para ele fazer é só cópia, decoreba, memorização? Não faz parte mais do dia a dia dele, não é isso que vai prepará-lo para um mundo onde eles têm que aprender a aprender sempre, onde ele tem que aprender que tudo bem errar, eu vou aprender com o meu erro. Mas que tipo de pensamento e que nível de pensamento eu estou promovendo na sala de aula por meio dos projetos e dos questionamentos que eu faço? Muito bem, para a gente finalizar, queria a sua opinião mais sobre, para fechar esse tema, né? Assim como a proibição dos celulares, você acredita que uma regulamentação com relação ao uso da inteligência artificial pelas escolas seja importante? Se sim, qual a importância disso? Eu acredito que sim, eu acredito que é importante. A gente fez um processo, então, o que eu fiz com os meus professores, nós montamos um grupo e este grupo criou um manual de uso de inteligência artificial na nossa escola. Então, acho que isso é importante para para as escolas, para que o aluno, sempre que ele sabe até onde pode ir e aonde ele não pode ir, ele se sente mais seguro para usar.
Então, eu acho que saber como usar e ter regulamentação para isso pode trazer mais segurança. Então, alguns exemplos eu vou sinalizar quando eu estou usando. Eu vou, em que momentos vai ser permitido usar, em que momentos não vai ser permitido usar. Então, quando você tem clareza disso, traz mais segurança para o aluno na utilização e para o professor também. Então, eu acredito sim que é importante essa regulamentação. Eu me questiono, e não tenho uma resposta clara para mim, se essa regulamentação deve vir de um órgão externo ou da própria escola. A princípio, eu penso que cada escola tem uma realidade e um contexto, então o ideal seria que cada escola montasse o seu regulamento em relação a isso. Mas entendo que é importante, tanto para os professores quanto para os alunos, para que traga clareza das expectativas e no modo de usar. Perfeito. Interessante as escolas que já saem na frente também com essa própria regulamentação. Se ela vier de um órgão governamental, ela já vai estar preparada, como foi o caso da Forcia com relação aos celulares, que você já tinha uma regulamentação própria, quando houve essa transição foi mais tranquilo. Juliana, muito obrigado por falar com a gente aqui, dividir um pouquinho o seu conhecimento e trazer essas informações com relação ao futuro da educação. Então, Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para discutir qualquer tema relacionado à educação. muito obrigado a Juliana e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.